Olá, caros telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Estamos dando continuidade, então, à nossa programação baseada no livro Reino do Homem. Estamos chegando ao final do segundo volume e principalmente fazendo a análise da Escola de Psicanálise Integral, a Escola de Pensamento Kepiana de Norberto Kepp, que fez a unificação dos campos da ciência, da filosofia e da teologia ou da revelação. E gostaríamos hoje de estar tratando a respeito de certos tópicos como a conscientização e interiorização, a vontade e o pensamento. São pontos assim fundamentais dentro da escola de Norberto Kepp, tanto na terapêutica como na sua filosofia, né? E acredito que os telespectadores poderão então ficar a par, Dr. Kepp, de como o senhor trabalha, sabendo cada vez melhor, né, como o senhor trabalha no tratamento das neuroses, das doenças mesmo psicossomáticas, ou a maioria das doenças, né, é de origem psicossomática, das psicoses e mesmo das doenças sociais. E nota, né, você falou a questão da vontade, porque eu acho realmente fundamental para a existência da sanidade ou da doença. Que a questão da doença veio quando o ser humano usou a vontade dele acima da vontade divina. Nós fizemos o trabalho baseado, então, na ciência, na experimentação, na filosofia, né? Que veio inclusive da Grécia Antiga e depois se difundiu por toda a Europa, e também na teologia. E, ao contrário de Comte, nós achamos, quer dizer, eu acho que o fundamental de tudo vem através da teologia. A teologia, Theo é Deus, Logos é estudo das coisas divinas. Então, o ser humano, ele tem que acreditar em alguns dogmas. Por exemplo, um dogma que é assim muito comum no cristianismo é que Deus é uma trindade, é feito por três, vamos dizer, pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, né? Então, as três pessoas formam a divindade. E assim eu construí a trilogia baseado nesse aspecto. O ser humano, por exemplo, é sempre trino, cabeça, tronco e membros, no aspecto físico. E no aspecto, por exemplo, psicológico, é corpo, espírito, depois a vontade, né? A questão, portanto, da parte humana do ser humano. Então eu queria dizer o seguinte, que o ser humano, ele não fica doente porque ele é vítima de um instinto, como sempre a ciência falou. Então, ele não satisfazendo os instintos, ele ficaria doente. Como a própria psicanálise que o Freud elaborou se baseia nisso. O ser humano é vítima quando ele não aceitou o que ele fez, quer dizer, que ele não queria seguir o caminho da natureza que ele tinha, ou então o caminho que o Criador preparou para ele. E ele negando esse caminho, ele cometeu erros e depois não quis ver seus erros. Então aí ele caiu uma doença que ele fabricou. Portanto, o ser humano é doente pelo uso da vontade dele contra a vontade da natureza do Criador. Veja um esquema aí que eu coloquei, uma sentença que esclarece bem isso. A consciência do mal é fundamental para salvar o ser humano e a sua civilização. Notem que eu quero dizer com isso exatamente o que estava explicando, que o ser humano tem que perceber agora que pela vontade ele foi contra o que ele era. Então ele quer ser uma outra coisa. Ele não quer ser uma criatura como foi criado. Ele quer ser uma outra coisa. É por isso que grande parte dos seres humanos rejeitam a ideia da criação, como se pudesse rejeitar e aí ela não existisse.
Ou então muitos até rejeitam, né, a existência de Deus. Por quê? Porque não querem seguir a linha certa. Então veja aí o motivo principal, um outro esquema. Aí eu pus inversão e inveja, que o ser humano ele se privou do bem. Veja lá, terceiro lugar, né? Ele se privou do bem quando ele resolveu fazer a vida como ele imagina e não como a vida é. De maneira que o ser humano, ele faz a sua doença quando ele não aceita o bem. Porque o mal, nós sempre falamos que a privação ao bem, isso veio da filosofia, que diz respeito também às ideias teológicas, né? Quer dizer, o mal e a privação do bem no sentido de que o mal não existe por si, o mal não é uma entidade, ninguém sofre do mal. Então, os senhores poderão dizer, e as bactérias, né, vírus? Então, as bactérias são necessárias para o organismo. Nenhuma bactéria em si é dolosa para o ser humano. É dolosa quando o ser humano perde vamos dizer, a capacidade de resistir, a imunidade, né? Então, quando o ser humano se enfraquece e ele se torna inferior às bactérias, aos vírus, ele cai na doença. Então, o que acontece é que tudo que existe tem razão de existir. Por exemplo, não é necessário pôr veneno nas plantas para matar os insetos. Aqueles insetos que vão nas plantas são necessários para o ser humano. Deve ter uma composição no DNA das plantas para o ser humano melhorar. Então é isso que eu quero falar, que o ser humano fica doente porque, por causa da inveja, ele pensa ao contrário agora. Veja a população como é que é nesse esquema aí. Olha lá, 84% eles são inconscientes. Apenas 16% é que tem consciência. Quer dizer, o ser humano, ele em geral, a população em geral, né, vive de um modo fora da realidade porque não quer ver, por inveja, o que existe. Então não quer ver a criação. É por isso que há tanta briga entre o criacionismo e o evolucionismo. E até eu conheci já religioso lá mesmo, em Roma, daquele colégio lá gregoriano, né, que davam aula de antropologia. Um dia, um daqueles professores falou o seguinte para mim, que a questão do evolucionismo era aceita. O evolucionismo tem que ser aceito, ele falou, pelo seguinte motivo, admitindo que Deus muda a espécie. Por exemplo, aqui está o macaco. Então Deus interfere e vira em homem. Agora, pela própria filosofia, fala que não precisa arranjar assim coisas sem necessidade. Quer dizer, não se inventa coisa sem necessidade. De maneira que é muito mais fácil ver que por que Deus vai transformar a onça em crocodilo, então em crocodilo vai transformar numa cobra, depois no macaco, depois no macaco no homem. Porque se houvesse isso, então as figuras intermediárias, né, o semi-macaco, o semi-homem, quer dizer, a ossatura, seria mais abundante na face da Terra. E agora, né, por que não continua assim, virando macaco em homem? De maneira que o cientista, ele quando diz algo assim tão fora da ciência, ele até ganha prêmio Nobel. Por quê? Porque o ser humano, ele é contra, de fato, o que é certo por questão de inveja. Então, no meu trabalho, eu mostro aí o que é a conscientização. Veja aí nesse esquema que a consciência não é conhecer algo. A consciência não é saber algo, não é entender.
Tem uma palavra em alemão que fala verstehen, quer dizer, é compreender, colocar o entendimento mais o sentimento, conforme o esquema, veja lá, que consciência é intelecto e sentimento. Então, se o indivíduo entende algo, ele não significa que ele conscientizou. A pessoa conscientiza quando ele sente aquilo. Então, tem que entrar na vida intelectual e na vida de sentimento. Agora, veja lá em segundo lugar. Eu falo que, no meu livro, né? O meu livro é este aqui, O Reino do Homem, que eu já mostrei várias vezes. Esse livro, O Reino do Homem, é um livro que mostra o estudo sobre todos os teólogos e pensadores e cientistas da humanidade, para inclusive ver os acertos e as falhas que eles cometeram. Então eu vejo outro conceito sobre a consciência. Eu falo no livro Psicanálise Integral, que aliás eu escrevi em Viena, que existe uma transconsciência, que a consciência do ser humano, ele te eleva até a vida transconsciente, a transcendência, portanto. Então, todo ser humano tem dentro dele a visão de seres assim espirituais e de Deus, etc. Os transtipos, né, que o senhor fala, que são esses universais. Em vez daquilo que o Jung falou, né, dos arquetipos, os transtipos, que são tipos assim espirituais que estão na nossa mente. Então nós temos os tipos angelicais, os tipos divinos das pessoas que, por exemplo, já foram para a eternidade. Então veja, em terceiro lugar, se a pessoa chega à consciência dos erros, aí ela acaba chegando à verdade. Mas se ela não percebe o erro que atrapalha a verdade, a soberba dela, a arrogância, a ira, a raiva, ela não chega lá na verdade. Veja em quarto lugar, que conscientização é a vivência no amor, na verdade e na estética. Que o indivíduo, para ter consciência, ele tem que gostar, né? Por exemplo, das artes, da música, da pintura, escultura, literatura. A verdade, portanto, a coisa é ou não é, né? Se ela é, não podemos dizer que não é. E a questão do amor, né? Do bem. Em quinto lugar, veja lá, a consciência do mal leva à percepção do bem. Sem a conscientização, não haverá sanidade. Então, o problema da sanidade é o indivíduo ter consciência do mal que ele tem, para chegar ao bem que ele tem também, que é a base dele, que é o bem, a verdade e a estética. Voltamos dentro de instantes, então. Até já. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Millennium, traduções e interpretações. Eu sou uma pessoa idealista e eu queria continuar fazendo a conversação. Eu precisava de um ambiente que eu pudesse juntar as duas coisas. Continuar estudando inglês, mas num ambiente que eu chegasse na sala de aula e falasse assim, eu quero mudar o mundo e não fosse reprimido por isso. Toda uma vida dentro de uma aula, porque não é uma coisa específica, você aprende sobre vários assuntos e aumenta até a sua expertise. Pensei assim, tudo que eu queria aprender na faculdade, eu estou aprendendo num curso de inglês. O que eu consegui mudar mesmo em mim foi um pouquinho assim. Mas o que eu consegui mudar na minha vida, o que eu ganho foi muito maior. A gente tem a oportunidade de falar sobre o que sente, sobre como enxerga o mundo. Porque nela eu consigo entender o mundo e entrar nesse contexto universal, colaborando com esse mundo. A Millennium é a escola para mim, porque tudo que eu procurava numa universidade, eu encontrei lá.
Para Norberto Kepp, o termo a consciência já foi desde o início um termo usado com um sentido muito diferente dos outros psicólogos, dos outros filósofos. Mesmo quando nós fomos para a Europa e para os Estados Unidos, nós tínhamos uma certa dificuldade de traduzir, por exemplo, para o alemão, que existe o termo Bewusstsein e Gewissen. Em inglês é conscience and consciousness. Em francês tem conscience somente, mas sempre uma diferença entre conotação de um conhecimento intelectual e da consciência moral. Kepp fala em conscientização, consciência, pela primeira vez na psicologia, como a união do aspecto ético, que é o aspecto do sentimento, e o aspecto do conhecimento, da verdade, da razão. E a união desses dois elementos, então, seria o fruto a consciência. Interiorização já significa um contato maior com a vida interior. Ou seja, nós não podemos obter nenhuma transformação da sociedade ou da nossa conduta se não for de dentro para fora. E nós estamos sempre habituados, e a doença se caracteriza pela projeção, culpar os pais, culpar a sociedade pelos problemas, ou esperar do outro o afeto, o apoio, a realização pessoal, a felicidade. Então, tudo nós vemos no exterior, quando a fonte de tudo está no nosso interior. No século XX, surgiram pensadores como, por exemplo, Heidegger, Bosch, Spengler, eram pensadores que seguiam mais ou menos a escola existencial do Kierkegaard, que era um pensador lá do norte da Europa, da Dinamarca. Então, o Heidegger, ele trouxe um conceito muito diferente de neurose. Ele começou a notar que a neurose não se localizaria muito mais no instinto do que se pensava, mas a neurose estava mais na vida da consciência, na vida da existência da pessoa. Quer dizer, que o ser humano que praticamente é que causava a neurose. Veja o Heidegger, a foto dele. Agora, eu vou falar um pouco sobre as ideias dele. Eu fiz um esquema, veja lá o esquema. Ele nasceu em 89 e faleceu em 76. Então, ele achava, em primeiro lugar, que a vida do homem tem 3 aspectos fundamentais: faticidade, existencialidade e ruína. Então, senhores, notem que eles usam uma terminologia especial, uma filosofia para explicar mesmo a questão da existência do ser humano em aspectos que ele nunca pensou, que o ser humano nunca pensou. O que é faticidade? Veja no esquema. Por exemplo, ninguém pediu para nascer. Os senhores devem ter ouvido muito isso, principalmente na década de 60. Os jovens falavam, bom, eu tenho que ter uma vida como eu quero. Eu não pedi para nascer, me puseram no mundo. Agora, ele nunca pensava que, por exemplo, os pais também não pediram para nascer. Os avós também não pediram, os bisavós. Indo lá para trás, nem Adão e Eva pediu. E depois, essa ideia de não pedir para nascer é uma ideia muito ingrata, Porque a coisa mais valiosa que existe é a própria vida, o próprio nascimento. É como um dia conversando com a Cláudia, com a Selma, aqui, com o doutor Ademar, com os outros analistas, eles disseram, a nossa vida é muito feliz, Porque a gente é muito feliz aqui na Terra, depois ainda morre e vai para o céu, tem uma felicidade total. Tomara. Então, voltando ao esquema, veja lá, em segundo lugar, ele fala da maneira da pessoa existir, Ele deu o nome de existencialidade.
O que é a existência do indivíduo, né? Ele nasce, então ele fica maravilhado com tudo que ele vê, né? A criança é encantada com a vida. Enquanto ele não entra na corrupção, que começa na adolescência, e na adolescência é que ele escolhe que caminho que ele quer. O caminho da corrupção, da malandragem, ou o caminho do bem. Agora, notem que existe um fato interessante. É só 10% dos seres humanos é que escolhem o caminho do bem. É que escolhem, vamos dizer, a questão da integridade, né? A questão da fidelidade ao bem. Só 10% entra por esse caminho da ética. E 90% sobram, né? Então, 30%, vamos dizer, já entra diretamente pelo caminho do mal. Se tornam criminosos, delinquentes, ladrões, mesmo que não sejam assim, num baixo nível, né? De roubar na rua, de assaltar, de sequestrar essas coisas. No alto nível, quer dizer, fazendo leis, né? Apropriadas para eles, como os grandes, poderosos fazem da vida econômica, carreando toda a fortuna para eles. De maneira que essas pessoas são mais delinquentes do que o indivíduo que bate a carteira do outro, né? Como os senhores sabem. Então, essa existencialidade é quando o ser humano se apropria das coisas, porque ele está encantado com o mundo, que ele vê, o mundo material. E depois o Heidegger fala no esquema a ruína, que a ruína vem justamente quando o ser humano se apega a esse mundo só material e esquece da transcendência. Quer dizer, sem a transcendência, a pessoa não consegue ter uma vida normal, né? Porque a transcendência é 90% da vida dele. Veja no esquema. Então, o conceito de angústia do Heidegger é que o fundamento da neurose é que o ser humano vive uma existência inautêntica. Veja, em segundo lugar. De maneira que o ser humano, não aceitando a vida como ela foi feita para ele, que ele quer, como eu falei no início do programa, fazer a vontade dele prevalecer sobre a natureza, sobre tudo, então aí ele cai na doença. Agora, em terceiro lugar, veja lá, o Heidegger dizia que o ser humano está despedaçado e reconstituir os cacos é o processo de psicoterapia. Então, essa questão que a psiquiatria explora muito, dizendo que o ser humano, a esquizofrenia, é divisão interna, né? Que o ser humano está aos pedaços, como o Heidegger falou. Então, o processo de psicoterapia é juntar os pedaços para reconstituir, para ele ter mais equilíbrio. E isso não é genial? É incrível o que os psicoterapeutas existencialistas fizeram. Então vamos ver agora as outras perguntas. Então, conscientização é o processo de percepção da realidade, tanto da realidade interna, quer dizer, da vida psíquica do ser humano, quanto da realidade exterior. E é um processo dialético. Ao mesmo tempo que leva a pessoa a ver os erros, leva também para abrir a percepção para todo mundo de bondade, verdade e beleza que existe. Um bom exemplo é a questão do trabalho, pois a pessoa que trabalha, ela tem contato o tempo todo com seus próprios erros. Se a pessoa se apercebe disso, ela melhora, né? E vai tomando uma atitude mais correta na vida. Agora, se a pessoa não quer ter consciência, então ela foge. É o que a gente vê comumente nos hospitais, né? As pessoas que vão lá só para pegar testados ou vão com doenças, mesmo que sejam mínimas. E o padrão máximo disso seria no hospital psiquiátrico, onde você vê pessoas totalmente afastadas, né? Porque eles não querem ter nenhuma consciência de nenhum erro que tenha cometido. Há uma diferença entre conceitos conscientização e interiorização. Por exemplo, muitos jornalistas, cientistas, etc., eles falam sobre problemas na sociedade, erros, etc., mas no nível exterior.
Interiorização significa que a pessoa procura ver o problema no seu próprio interior, no nível pessoal. Por exemplo, muitas pessoas que têm interesse para esses problemas ecológicos, eles podem falar sobre poluição nos restaurantes, fumando e bebendo ao mesmo tempo. Quer dizer, na prática, eles não veem problema no próprio interior deles. Então, a palavra conscientização, ela é formada aqui pelo prefixo com, pela palavra ciência e ação. Ou seja, é uma ação de estar com ciência, estar ciente. E ela tem também um sentido ético e moral. É fazer o bem e evitar o mal, sendo uma mistura entre o sentimento de amor e a razão. Agora, já a palavra interiorização, ela vem de uma outra formação. Seria a pessoa entrar no seu mundo interno. E a palavra interno quer dizer in mais terno, quer dizer em três. Ou seja, a pessoa estar na sua dimensão trina. No seu livro Homem Universal, o Dr. Kepp explica que na Grécia Antiga o homem era visto como sendo trino. A trindade platônica, como era chamada, era o bem, o pensamento e o amor. E já a trilogia keppiana fala em bondade, beleza e verdade. Quer dizer, o pensamento, o sentimento e a beleza, a estética. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Odontologia Psicossomática Trilógica. Este é um estudo da história da civilização à luz da psicopatologia. Uma análise dos motivos que levaram teólogos, cientistas, filósofos a organizarem, muitas vezes, sistemas contrários ao verdadeiro bem-estar para o ser humano e a humanidade. Em O Reino do Homem, Norberto Kepp faz uma análise científica da ciência, filosofia e teologia, desde a civilização oriental antiga até os dias de hoje. Uma obra fundamental para quem deseja ter uma compreensão universal do ser humano e da humanidade. O lançamento da editora Proton Limitada. www.editoraproton.com.br. Telefone 11 30 32 3616. You're taking the new boss from Dallas out to dinner. Big chance to make an impression. The menu's only in Portuguese. Now, don't you wish you'd learned English? De acordo com as pesquisas de Kepp, a vontade é o elemento mais problemático, mais quebrado no ser humano. E a gente pode dizer que a estrutura do ser humano originalmente era boa, bela e verdadeira, então não havia problemas de doença, de morte, de sofrimento, de angústia, de erros. Isso de acordo até com as pesquisas de genética. A nossa genética, todos os instintos, eles são para a vida. Então, se não houvesse essa quebra na nossa psicogenética que há, nós teríamos uma vida contínua. E isso é comprovado hoje pela pesquisa genética.
Agora, Kepp faz uma comparação muito interessante, inclusive inspirado na Melanie Klein, e se utilizando evidentemente dos conceitos da filosofia, de que o mal seria a negação ao bem ou a privação ao bem. Então, o mal ou a neurose começa no momento que o ser humano, por um uso invertido da vontade, ele opta pelo mal ao invés do bem, pela destruição, pela omissão e pela deturpação do bem. E Kepp compara essa conduta aos demônios, aos espíritos decaídos, como Melanie Klein fala, que devido principalmente à inveja, à teomania, então o ser humano ataca pela vontade e toma atitudes contra o bem e a própria saúde, mesmo que não perceba, mesmo que não tenha consciência. Por exemplo, um exemplozinho prático. Normalmente os filhos veem nos pais os maiores empecilhos para a sua felicidade e realização, quando na verdade os pais são, apesar dos problemas, os maiores amigos que os filhos normalmente têm, exceção feita a casos de psicose grave. Da mesma forma, por exemplo, o marido culpando a mulher culpando o marido, ou o ser humano culpando aquele que o ajuda, geralmente, pelos seus problemas. Então, além do Heidegger, existe, mas na Áustria, né, existia o Viktor Frankl, que era um famoso psicanalista e que também seguia a escola existencial do Heidegger, Boas, Binswanger. Eu vou mostrar aí a foto dele, veja lá. Esse Viktor Frankl, eu trabalhei com ele durante 3 anos na Policlínica, que era na rua Marianengasse, lá em Viena, perto da Universidade de Viena. Então eu vou mostrar aí as ideias dele, veja no esquema. Ele dizia o seguinte, que a vida social é tão difícil que o ser humano não consegue se adaptar a ela. Bom, ele passou naquele período terrível, né, da guerra, esteve num campo de concentração 4 anos, não é brincadeira, né? E ele salvou muitos amigos lá, conhecidos e pessoas internadas, mostrando que cada um poderia desenvolver os próprios talentos, que todo ser humano tem talento, né? Vocês aí que nos ouvem têm talento. Qualquer um tem talento, não importa a raça, não importa a idade, não importa sexo, o ser humano tem enorme talento. Agora, quando ele não se opõe, não tem muita inveja, soberba, ele desenvolve incrivelmente, aí se transforma no gênio. E quando ele deixa a inveja predominar, né, a arrogância, então ele fecha o talento dele. Porque o que é o indivíduo ter enorme talento e usar? É ele não atrapalhar o talento que ele tem, é deixar à vontade. Então, o que mais o Viktor Frankl falou? Veja no esquema, que o único caminho para vencer o infortúnio, veja lá, A, trabalho de caridade, B, trabalho artístico, C, trabalho científico e D, o trabalho literário. Então, veja a importância, né, que ele deu aos elementos transcendentais da existência do ser humano. Quer dizer, o ser humano, ele não nasceu para, como atualmente, né? O que acontece, né? O que aconteceu depois que os imperadores, os reis, os nobres foram destronados, né? Bom, na Inglaterra tem lá os nobres, na Dinamarca tem, mas eles não mandam mais nada. Em outros locais, como a França, eles mataram, expulsaram os nobres da Itália. Agora, na Espanha, voltou, né, a família nobre. O que aconteceu? Eu acho que é mais por causa da inveja, porque os nobres foram, assim, muito eficientes na criação, por exemplo, de museus, na criação de obras de arte, né, monumentos. Eles não eram avarentos, eles não eram geralmente apegados ao dinheiro. Então, eles foram destronados por inveja e puseram no lugar dos nobres os burgueses, né?
E o pior ainda é que depois dos burgueses vieram os capitalistas, quer dizer, indivíduos que só pensam em dinheiro. Impuseram na civilização o poder econômico. E aí nós chegamos no estado em que nós estamos. Sequestro, roubo, tudo isso que existe é por causa do poder econômico. Cada ser humano, ou ele tem que ganhar alguma coisa para sobreviver, né? Como alguns economistas falam, né? Que o empresário, ele ganha recebendo dinheiro. E os operários gastam o que ganham. De maneira que a questão econômica que nós temos atualmente é a principal questão, assim, neurótica, que impede que a sociedade deslanche e se desenvolva como deveria. O senhor disse que essas revoluções que se sucederam, ou essas modificações, foram baseadas na inveja pelos próprios resultados que elas trouxeram, né? Porque ao invés de haver uma melhora para o povo, sempre houve uma piora, cada vez pior para a população, no sentido econômico. Então, a escravidão agora é mais difícil, porque o ser humano não tem segurança nenhuma. E os antigos escravos ainda muitos tinham casa e comida. E hoje nem isso o ser humano muitas vezes tem. Então, é melhor ser uma serva lá do imperador, né? Um servo lá praticamente trabalhando para os nobres, do que agora um operário aí passando fome, né? Sem casa, né? Sem nada. Com dificuldade enorme. Então, finalmente, no esquema do Viktor Frankl, lá em terceiro lugar, Frankl seguiu a filosofia existencialista, né? Pós Heidegger, Binswanger. E ele fazia uma orientação baseada praticamente na, vamos dizer, adequação, no equilíbrio da vida existencial do ser humano. Então, ele deslocou a etiologia da neurose do aspecto instintivo para o existencial. Vamos ver agora as perguntas. O que nós temos por natureza, vamos dizer, é um apetite natural para o bem, a qual nós nos opomos quase o tempo inteiro na nossa vida. Veja um exemplo prático, ninguém acorda com uma vontade incrível de fazer o bem, de limpar o escritório onde trabalha, de ajudar o próximo. É muito raro, né, que isso aconteça. Mas essa vontade que a gente considera patológica, né, é essa vontade doentia, que a pessoa quer muito uma coisa na vida dela e que, se a gente for ver bem, é uma coisa prejudicial, vai ser sempre alguma coisa contra a consciência. Então, quando a pessoa quer muito, por exemplo, uma viagem, ou é que ela quer muito largar aquele trabalho, ou ela quer muito um namorado, tem aí alguma coisa por detrás prejudicial à sua vida. Um exemplo, uma paciente falou que ela recebeu um recado de uma colega de trabalho, pois ela é modelista de roupas, né? Que, assim, o modelo que ela havia mandado estava, assim, muito complexo, que ela não conseguia entender nada. E quando ela recebeu esse recado, ela ficou com muita raiva, assim. Deu vontade, assim, de chegar e mandar um outro recado ainda mais agressivo. Mas aí ela, assim, se conscientizou um pouco, ela falou, não, em vez disso, eu vou mandar um bilhete para ela agradecendo e mandar um presente. Aí depois ela falando na análise, ela falou que se sentiu muito melhor com isso, pois ela segurou essa vontade, assim, de agredir a outra. Então, quer dizer o quê? Quanto mais a pessoa segura esses atos mais patológicos, ela está mais perto da sanidade. A vontade é um elemento no ser humano que não deveria existir, porque a vontade coloca-nos contra a realidade, contra a nossa originalidade. E desde criança nós temos essa vontade de ir contra o que é real. Por exemplo, mãe e pai falam para a filha, põe uma jaqueta porque está chovendo fora ou está frio. Então, mas criança teima e não quer porque ela tem vontade forte de fazer o que ela quer. Esse é o problema do ser humano. A palavra vontade, em francês, é escrita assim, envie, ou seja, inveja. A mesma palavra para inveja e para vontade. Isso mostra que a pessoa que quer ficar na vontade, ela quer ficar na inveja. E eu fiz uma pesquisa sobre essa palavra obstinação, que a pessoa obstinada é muito voluntariosa, cheia de vontade. Então, obstinação significa obstino-ação,
Obis significa oposição, distanciamento. Tino significa juízo, discernimento. Então seria uma ação da pessoa se distanciar, se opor ao próprio tino, ao próprio juízo, ao próprio discernimento. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Milênio Traduções e Interpretações. Você sabia que São Paulo tem a única escola de línguas psicoterapêutica do mundo? O aprendizado é feito através de literatura terapêutica especializada, o que melhora a sua saúde, baseado no extraordinário método científico de Norberto Keppe. Os professores são nativos de várias nações do mundo e todos são especializados no método psicoterapêutico, aplicado só na Escola de Línguas Millennium. Learning about yourself and life in different languages. Man, what could be cooler than that? O conhecimento, ele só pode ser entendido no ponto de vista de Keppe se ele é entendido junto com o sentimento. Keppe compara o conhecimento, a razão, à segunda pessoa de Cristo, que seria o Verbo, que veio trazer uma filosofia de vida, um ensinamento para o ser humano, o melhor ensinamento de todos. Mas esse ensinamento, essa filosofia, ou esse conhecimento, ele só pode ser usado se a pessoa aceita a base ética, a base de amor. O pensamento, ele só é racional se ele é baseado em bons sentimentos. Se ele é baseado na inveja, ele vai pender para a mentira. Por isso, também, parafraseando ou fazendo uma analogia com o conceito da teologia, o ser humano deixou do paraíso, ou seja, deixou a felicidade, a vida eterna, o bem, porque ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o ser humano não quis conhecer só a realidade, só entre aspas, o que é bom, bonito e verdadeiro. O ser humano quis conhecer também o mal. Portanto, a partir de então, o ser humano começou a ser ignorante. Porque não existe o conhecimento do mal, existe a ausência do conhecimento verdadeiro, a privação do conhecimento. Então, a partir desse momento que o ser humano, pela inveja, pela megalomania, ele quis ser mais do que ele poderia ser, tudo que ele já era, então ele introduziu a ignorância na vida dele, a inconsciência. Tem uma questão muito importante na psicoterapia, né?
o ser humano, o indivíduo doente, neurótico, pior ainda, o psicótico, ou mesmo o criminoso, o delinquente, ele não olha para ele, ele olha para os outros. Então, isso se chama processo de projeção. E a Melanie Klein, ela desenvolveu assim uma ideia que é usada no mundo todo, a identificação projetiva. Quer dizer, que a miséria da pessoa, muito doente, é porque ela coloca a miséria dela no outro. Então, ela ataca no outro a miséria que está dentro dela. Então, ela não vendo nela a miséria, então ela tem ódio de todo mundo. É por isso que na psicose, por exemplo, ou então na delinquência, o indivíduo é capaz de matar o outro, atacar fisicamente, porque acha que o outro é que atrapalha a vida dele. É por isso, né, que nesses filmes, nesses romances, nessas histórias de Drácula, não aparecem assim as pessoas refletidas no espelho. Quer dizer, o demônio não olha para ele próprio. Então, ele não tem a capacidade de se ver. Então, com essa questão, ele ataca o ser humano, né? Porque pensa que o ser humano é que é a maldade para ele. E o ser humano, em geral, segue, né? O demônio até apoia, né? Pensando que vai ter vantagem com ele. Então, surgiu, já no século II, IV, um indivíduo, um teólogo, que ele falou da questão do interior. Foi Agostinho, né? Ele foi bispo lá, parece que em Roma, durante muito tempo. Ele dizia que o ser interiorizado é bom. Então, o que mostra isso? Que a pessoa que olha para si própria é boa. A pessoa que só olha para os outros é pessoa má. É por isso que as pessoas muito doentes têm os olhos, olhar assim esbugalhado, geralmente em direção a uma pessoa que ele tem raiva. Os senhores podem notar, se o indivíduo está olhando muito assim, desesperado para os senhores, é sinal que ele está com pensamentos muito ruins, jogando na pessoa, jogando no outro. Não percebe que é ele que tem esses pensamentos. Então, a interiorização, vou mostrar o esquema, o que acontece. Aí, não é introversão, né? É o contato do indivíduo com ele próprio. E é o meio dele conseguir um equilíbrio. Então, em segundo lugar, eu falo, né, que é o contato consigo próprio. Em terceiro lugar, na interiorização, a pessoa se desinverte, então deixa a inveja. A inveja é quando vê fora, vê o outro, ataca o outro. Na interiorização, ela se envergonha. Então, ela ou se ataca, no caso da depressão, né? Ou ela se manca para não atacar as outras pessoas. Em quarto lugar, interiorizar é encontrar a própria sanidade. Porque a pessoa vendo como ela é, evidentemente, ela não vai ter muita coragem de negar, né, de atacar a sociedade e os outros. E depois, em quinto lugar, isso que é mais importante, Deus se manifesta ao ser humano através do seu interior, que o homem interiorizado é bom. Quer dizer, o contato do ser humano com a divindade é através do seu interior para a energética divina. O pensamento é uma forma de energia essencial transformada, que encontra no ser humano muitas perturbações por causa da psicopatologia, da doença de cada um de nós, a inveja, a ira, a teomania e etc. Então, o importante é conhecer as intenções que estão por detrás dos pensamentos. E essas intenções estão inconscientizadas na maior parte das vezes, nós não temos a percepção do que elas significam, mas é importante conhecê-las. E como conhecer as intenções? É na prática, é na conduta da pessoa, é no dia a dia, na vivência com ela que ela mostra o que ela é. Então, falar, pensar, a pessoa pode falar e pensar o que quiser, como os políticos mostram. Mas a intenção que eles têm, realmente, a gente conhece é da prática da ação deles.
O mais importante não é o que a pessoa pensa em termos de análise, mas o que está atrás disso. Porque a pessoa, ela não vive conforme o raciocínio dela, mas conforme as intenções. Porque muitas vezes a pessoa acha que está com o pensamento correto, né? Mas atrás daquilo existe uma intenção ruim. E a maior parte das vezes, por não querer lidar com essas intenções ruins, é que a pessoa cai na doença. Surgiu uma paciente lá no hospital com uma alergia, né, em todo o corpo. E eu perguntei quando que essa alergia estava surgindo. Ela falou que toda vez que ela ia ter relação sexual com o marido, aparecia alergia, né? Aí eu perguntei se ela gostava de ter relação sexual com o marido. Ela falou, não, eu gosto, tudo. Aí eu tentei mostrar para ela o seguinte, que assim, racionalmente, ela achava que queria ter relação, mas o corpo, né, a doença, mostrava exatamente o contrário. Neste livro, O Reino do Homem, Dr. Keppe fala sobre pensamento o seguinte: o espírito capta a realidade porque foi criado de acordo com ela. Quer dizer que grandes pensadores, cientistas, filósofos, humilde o suficiente para aceitar a realidade e as ideias e formas que vêm de fora, eles transmitem isso tudo da maneira bonita, científica e racional. Então, sobre o pensamento, o Dr. Keppe escreve neste livro O Reino do Homem uma coisa muito bonita. Ele diz que a filosofia constitui a mais bela flor da civilização. Ela é o que de melhor, mais bonito e radioso o ser humano conseguiu realizar. Só que ele explica que o raciocínio não resolve os problemas da humanidade, porque se resolvesse, a humanidade já teria atingido uma época de grande felicidade. Então ele diz aqui que cada um de nós sabe exatamente o que fazer, mas poucos o realizam, porque o intelecto não é o elemento básico da existência. Existe outro mais importante que não é tocado e que é o afeto. Quer dizer, o ser humano ele age pelas emoções e ele precisa conscientizar isso para poder viver uma época de consciência. Nós fizemos o nosso trabalho, Trilogia Analítica, baseado assim na trindade que o ser humano tem no seu interior. Porque ele sendo criado à semelhança do ser divino, ele teria que ser semelhante também, né, na estrutura. Então, o ser divino é Pai, Filho e Espírito, né? O ser humano, o que é formado assim no interior dele? É o sentimento, o amor, né? Só amor é algo autêntico, o ódio, a raiva, a inveja é a privação ao amor. A verdade, quer dizer, a verdade é que é autêntica, que existe mesmo. A privação é a mentira, a falsidade, o engano, o dolo. E, finalmente, a estética, né? O ser humano, por natureza, é bonito, por natureza, é formoso. E a privação a isso seria a feiura, a atitude horrorosa que ele toma. Agora, no final do programa, eu quero mostrar que houve um desencontro aí e puseram a vontade no lugar da estética. Então, veja aí que o que aconteceu quando o ser humano começou a usar a vontade que veio da inveja, né? Pela vontade, ele inverteu tudo porque foi uma vontade invejosa. Em primeiro lugar, veja lá, realizar a própria vontade e aceitar o mal. O ser humano devia seguir a vontade que ele organiza no seu interior. Ele devia seguir a coisa como é. Quer dizer, a sociedade, o que a sociedade precisa. Agora, é difícil isso, porque o ser humano é muito egocêntrico, então ele quer fazer o que ele quer. Em segundo lugar, veja, a vontade do ser humano está invertida por causa da inveja. Em terceiro lugar, ele inverteu a etiologia da neurose, colocando o instinto como doença, a instinto de morte, instinto de vida, como Freud falou. E não a inveja invertida que o tornou doente. Veja em seguida, Immanuel Kant diz que o homem quer ser livre para fazer o mal. A grande mudança na Weltanschauung da humanidade, quer dizer, na concepção de vida da humanidade, foi trazida por Kant, né? Então ele diz que o livre-arbítrio que o ser humano escolheu é para praticar o mal.
E, finalmente, em quinto lugar, se o indivíduo for muito doente, é claro, né? O que ele fizer será errôneo. Mas o ser humano é muito doente. Então, a maior parte do que ele faz, 90%, é errôneo. Agora, eu gostaria de pôr uma frase aí famosa de Agostinho. A consciência da imperfeição é própria das criaturas elevadas. Então, até a próxima. Até.